Tem gente que acha que a placa de obra é uma questão de publicidade ou marketing, mas não. A placa de obra ela deve ter informações essenciais para a fiscalização daquela obra pelos órgãos competentes. E é uma exigência feita em lei. A placa em obra é uma obrigatoriedade do profissional, de acordo com a Lei 5.194, do seu artigo 16, que obriga o profissional a instalar a placa em obra, que é uma garantia para a sociedade que aquela obra ou serviço de engenharia tem um profissional legalmente habilitado. A placa tem um tamanho mínimo de visibilidade na fachada da via pública, que exista um profissional legalmente habilitado na condução daquele trabalho. É uma obrigatoriedade de ter os dados do profissional, a sua atividade profissional, o número da RT vinculado a esse serviço técnico, as suas atividades e a vinculação dele com a empresa ou não. É uma transparência para a sociedade e ajuda na fiscalização tanto do governo municipal como estadual e a fiscalização do próprio CREA que exista um profissional legalmente habilitado naquela atividade. O CREA, na parte referente à conscientização daquele profissional da obrigatoriedade da instalação da placa. Existem mecanismos legais que o profissional pode ser penalizado por não colocar a placa em obra, mas inicialmente o CREA, a fim de divulgar e conscientizar esse profissional da colocação da placa em obra e também a garantia da sociedade que aquele serviço técnico tem um profissional legalmente habilitado. Quando se trata de obras particulares, as exigências são o nome do proprietário, o nome do responsável técnico, o número do registro do profissional no conselho de classe e o número da anotação de responsabilidade técnica daquela obra. Bom, só isso. Informações de contato. Já quando é uma obra pública, aí, além dessa parte técnica, da placa técnica, é preciso ter uma placa ao lado com as informações da obra. O nome da obra, o valor, quem é o órgão que está financiando aquilo lá, a data de início da obra, o prazo previsto para a conclusão, as informações de valores. Então, assim, e aí vai variar muito se é de órgão federal, estadual, municipal, porque daí tem questões de cada esfera que exigem nessa placa, por exemplo, modelo, logomarcas, enfim, mas o básico sempre de uma obra pública é para propiciar que a população acompanhe aquilo, saiba aonde e como está sendo aplicados os recursos. Então, valor, prazos, órgãos financiadores, então tudo isso tem que estar para propiciar que a população acompanhe e fiscalize as obras públicas. A Lei 5.194 de 66, se não estou enganado, ela estabelece que toda e qualquer obra pública, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, precisa conter uma placa como essa que traga as informações que a sociedade precisa. A placa precisa conter o objeto da obra, tá, ok? Precisa conter o valor do contrato e principalmente o prazo. Essa placa aqui, ela não contém essas informações. Essa placa não serve para absolutamente nada, é só uma placa eleitoreira. Ela só diz que é uma obra de macro drenagem, ela não traz o valor que a prefeitura está investindo aqui e nem o prazo. Agora eu queria dividir com vocês um protesto feito por moradores de Carambeí. Olha só, gente, eles colocaram a palavra parada numa placa que indica o início de uma obra. Isso porque o asfaltamento da estrada do Catanduvas, que liga a PR-151 até a região do Alagados, já deveria estar pronto faz tempo. Foi anunciado em outubro do ano passado pelo governo. Só que, até agora, ninguém chegou a ver por lá uma máquina trabalhando. O adesivo colado em cima da placa mostra a indignação dos moradores. Ela foi instalada na beira da estrada do Catanduvas, em Carambeí, em outubro do ano passado, para anunciar o investimento de 6,5 milhões de reais na pavimentação de 6 quilômetros da via, em parceria com a prefeitura. O prazo de 7 meses já acabou em maio. Eles colocaram um pouco antes das eleições. Tanto que teve deputados, candidatos a deputado, prefeito, vereadores vieram ali, fizeram aquela festa e anunciaram. Faz um ano já que anunciaram de novo e nada. Agora, gente, uma obra de 6 milhões que foi anunciada, eles colocaram uma placa para avisar o início dessa obra. Agora eu vou deixar aqui uma tarefa, que é o seguinte: vocês deverão buscar uma
placa de obra e tirar uma foto dessa placa de obra. Fazer uma selfie ali, inclusive, para mostrar que você foi lá. De preferência, obra pública, apresentando essas questões, os valores, prazos, né? E se está em dia ou se está uma obra atrasada, igual esses alunos aí dos anos anteriores fizeram. Tá? Então, e aí junto vocês vão mandar a placa e a descrição, o que é, se está dentro do prazo, se está atrasada. Então, essa é uma das tarefas da semana. Agora é o momento de fazer o pedido da ligação de energia, água e esgoto. Então, você tem que buscar a concessionária local, no caso nosso aqui em Cuiabá, Energisa, né? Entrar no site aqui e vamos ver. Solicite uma nova ligação. E você vai ver quais são os documentos necessários para dar entrada no pedido. E aí vai depender, às vezes vai pedir já no nome do proprietário, às vezes vai fazer um pedido específico para a obra, em nome da construtora. Então tudo depende muito do porte da obra, de como as coisas estão negociadas entre construtor e cliente, tá? Então, baseado nisso, verificou a documentação. Antes de fazer o pedido, você tem que fazer o levantamento da sua carga, da demanda de energia. Então, o que você vai ter lá? Você tem que saber, vai ter grua, vai ter betoneira, quantas betoneiras, serra circular, ar-condicionado. Então, você tem que ter esse levantamento para poder fazer o pedido, porque às vezes assim, você tem equipamento que é trifásico. Aí já é diferente, tem que ver se atende. Então você tem que fazer esse levantamento de tudo que você vai ter de equipamento, tudo que você vai consumir lá de energia elétrica para fazer o pedido na concessionária. E da mesma forma, o pedido de água, né? No caso aqui, a Águas Cuiabá, para a nossa situação, você vai verificar e vai fazer o pedido, né? Serviços online, aí geralmente tudo consegue se fazer online. Você faz o pedido, tá? E se no local tiver rede de esgoto, você também vai pedir interligação do esgoto. Tá? E o cuidado, gente, que eu quero falar para vocês em relação a canteiro de obra é que o canteiro de obras ele é uma instalação provisória. Fato, ele não vai ser definitivo. Instalar o canteiro para poder construir a obra. Mas não é porque ele é provisório que você vai fazer uma instalação mal feita, de qualquer jeito. Não, ali isso tem a ver com segurança no trabalho, para evitar risco de acidentes, e acidentes, principalmente com energia, são graves, causam mortes. Então, a instalação tem que ser muito bem feita, tá? Nada de coisas, porque a obra provisória significa a obra do canteiro, né? O canteiro vai durar pouco, não significa que você tem que fazer de qualquer jeito. Então, muita atenção a essa etapa. E aí, sobre canteiro de obras, eu não vou detalhar aqui, porque é algo também tão importante que vocês têm uma disciplina no curso específica sobre gerenciamento de canteiro de obras. Então, todos os detalhes sobre dimensionamento, o que tem que ter, como tem que funcionar o canteiro de obras, vocês vão ver na disciplina de gerenciamento de canteiro de obras. Momento Saúde e Segurança no Trabalho. O canteiro é a segunda casa de muitos trabalhadores. Mas para esse lar docilar continuar na santa paz, se liga nas dicas. As áreas de vivência ficam sempre limpas, arejadas, iluminadas e as normas de segurança são seguidas à risca. Para começo de conversa, os banheiros devem estar um brinco. As paredes podem ser feitas de madeira, mas precisam resistir à faxina. Mulheres pegando no batente, elas precisam de banheiros exclusivos. As paredes do refeitório precisam isolar o ambiente e ter no mínimo 2 metros e 80 centímetros de pé direito ou o que determinar o Código de Obras do município da obra. E não pode faltar tela de proteção nas janelas e nas entradas. Os contêineres podem estar na área de vivência, sim senhor, mas devem ter 2 aberturas para ventilação natural, pelo menos 2 metros e 40 centímetros de pé direito, proteção contra choque elétrico e aterramento elétrico. Nas próximas aulas começaremos os serviços de locação da obra e também de terraplenagem.